grandes especialistas nesse assunto. Ao longo do ano, a Rádio Bandeirantes levou ao ar muitas informações, entrevistas com o Dr. Paulo Cremonesi e também realizamos um fórum de seguros em que tivemos a honra da sua participação para trazer informações, explicações, tendências, comparação com outros países no mercado de seguros. Para você que é interessado no assunto, nós temos agora a oportunidade de reviver alguns desses conceitos e, claro, trazer novas informações e perspectivas para o ano de 2025. Dr. Paulo, obrigado pela visita aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer recebê-lo. E a primeira pergunta para o senhor é: qual é o balanço do mercado de seguros desse ano de 2024? Pedro, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Você sabe, já falei isso mais uma vez para os amigos da Rádio Bandeirantes, eu sou um ouvinte, um fã, e é sempre uma alegria ímpar conversar com vocês e trazer ao público um pouco do meu cotidiano profissional. O balanço parecia ser negativo, inicialmente. Havia uma expectativa sombria, primeiro porque os seguros agrícolas geraram prejuízos. Não foi um bom ano para o agronegócio brasileiro. Muitos sinistros. Depois, a tragédia no Rio Grande do Sul. Entretanto, o mercado segurador soube se organizar, soube atender bem os segurados e o ano que parecia ser ruim foi apenas desafiador. E o balanço é positivo. Houve também, é muito triste falar isso, mas é importante. E é preciso bastante delicadeza. Mas acontecimentos como a tragédia no Rio Grande do Sul são um cartão de visita da força do negócio de seguros. São um cartão de visita das seguradoras em geral. Então, as pessoas preocupadas diante da impermanência da vida, diante de uma situação como aquela, procuraram as seguradoras, renovaram apólices e também buscaram outras coberturas. Eu não tenho a menor dúvida, e também falo isso com delicadeza, quem era amparado por algum tipo de seguro lá no Rio Grande do Sul conseguirá reerguer sua vida com muito mais facilidade de quem não era. Então, a tragédia, pelo menos, tem isso de positivo, se é que a gente pode falar. Mostrar a importância, mostrar a necessidade de estar sempre agasalhado por um contrato de seguro. Então, o balanço é positivo. O mercado segurador absorveu bem, como aconteceu com o Japão anos atrás, quando do tsunami. As 3 grandes seguradoras japonesas, eu tive a oportunidade de falar em um evento anterior, no Fórum de Seguros da Bandeirantes, mas as 3 grandes seguradoras japonesas uniram esforços e ajudaram a retomada do crescimento do país. Então, seguro é para isso. Seguro é para proteger o segurado e é também algo com função social. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes já ouviu falar em seguro de carro, já ouviu falar em seguro de casa, já ouviu falar em algum outro tipo de seguro. Mas nós temos um número muito maior de possibilidades de bens para serem colocados em seguro. Por que isso não chega para o grande público? Isso é algo que eu venho conversando com as seguradoras desde muito tempo, a necessidade de uma comunicação melhor. Por isso que é importante, eu agradeço esse espaço, a Rádio Bandeirantes ceder para poder falar sobre os seguros, porque a Rádio Bandeirantes é muito forte, goza de enorme respeitabilidade, tem um público enorme e esse público precisa conhecer os seguros. Então é uma questão, primeiro, de comunicação. Segundo, de mudar mentalidades. O brasileiro ainda pensa exatamente nos seguros que você falou, principalmente de automóveis. Quando a gente imagina o seguro num primeiro momento, é o do automóvel. E isso é uma mentalidade que também se vê no Poder Judiciário. Muitas vezes, em casos mais complexos, a decisão não é exatamente a melhor, porque os juízes pensam, por mais que os advogados se esforcem em mostrar outras realidades, eles pensam, e é compreensível isso, com o formato do seguro de automóveis. Então nós precisamos mudar. Daí a importância do mercado segurador, unir esforços com a imprensa, unir esforços com os mais diversos institutos, aí, principalmente os de direito, para poder comunicar ao grande público a beleza do negócio de seguros e demolir estereótipos.
Às vezes as seguradoras elas são mal vistas pelo público em geral porque não são compreendidas. Então isso é importante. Eu estou bem animado, eu acredito que em 2025 o mercado segurador também terá essa mentalidade de levar ao conhecimento do grande público. Um seguro, por exemplo, que eu tomo a liberdade aqui de aconselhar, e não é porque eu advogo para seguradoras, eu me dou muito bem com os corretores de seguros, mas eu faço propaganda, é o seguro de responsabilidade civil. Como que é isso aí? Todo mundo que presta algum tipo de atividade com algum grau de risco pode causar dano a alguém. Então, ou aquele com quem interage empresarialmente, ou um terceiro. Então é importante que esse empreendedor, é importante que esse prestador de serviço, é importante que esse que venha a manejar alguma fonte de risco esteja protegido por um seguro de responsabilidade civil. Porque, na verdade, a proteção não é para ele. A proteção é para a vítima do dano. Então há um especial selo social nisso. Ele não arcará com a indenização, salvo, evidentemente, aquilo que é próprio da apólice de seguro, as dimensões exatas daquilo que vai receber, do que não vai receber, e a vítima do dano terá certeza da indenização. Porque muitas vezes o causador do dano, num dado momento, não tem condições de responder por isso. No Brasil, ainda não é um seguro obrigatório, mas deveria ser, e também não falo isso para proteger o mercado segurador. Eu, em princípio, não sou um exato fã dos seguros obrigatórios. Eu gosto da ampla liberdade de negociação. Mas o seguro de responsabilidade civil atrelado ao seguro de automóveis deveria ser obrigatório, como é em Portugal, como é na União Europeia toda. Para deixar mais claro, esse de responsabilidade civil, ele está mais voltado para médico, advogado, empresário? Médicos, advogados, empresários, aqueles que atuam com riscos, os transportadores rodoviários, para os transportadores rodoviários. E não é uma coisa de elite, né? Que Não, só o mais elevado empresário lá que vai ter. Eu lembro aquilo que nós conversamos no meio do ano no Fórum de Seguros. Nos Estados Unidos, porque há esse fomento da cultura de seguros, as manicures, elas têm a proteção da responsabilidade civil. Por quê? Porque elas sabem que podem machucar as usuárias dos seus serviços. Então, elas não querem ter nenhum dissabor na justiça ou nenhuma reclamação, mesmo fora da justiça, e estão protegidas. Todo prestador de serviço, mesmo aquele pequeno, se sentir a necessidade de ter uma garantia a mais, de não ter nenhum tipo de problema caso venha a causar um dano a outro, ele pode se valer desse seguro. Dr. Paulo Cremonese está falando sobre seguros hoje conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E o seguro de carga? Tem muito roubo de carga no Brasil e acredito que as empresas precisam utilizar, né, dessa segurança para o transporte dos seus produtos. Como que o senhor avalia esse mercado hoje? Como é que nós estamos? Precisamos de alguma coisa para melhorar essa relação? Claro que o ideal seria acabar com o roubo de cargas, né? Mas aí é uma tarefa das autoridades de segurança pública. É muito caro fazer seguro de carga? Quais são as suas orientações? Tanto não é caro que se tornou um seguro obrigatório. Todos os seguros envolvendo a atividade de transporte rodoviário de cargas hoje são seguros obrigatórios. Então, isso passou a ser obrigatório no início deste ano. Em verdade, no ano passado, houve um período aí de adaptação à lei. E eu considero extremamente positivo, porque o Brasil é, ao lado do México, o país que mais tem roubos de cargas no mundo, tanto em números absolutos como proporcionais. Então, é um flagelo isso. Não só as transportadoras, os donos de cargas, os seguradores das cargas, os seguradores dos transportadores perdem dinheiro. Quem perde dinheiro é a sociedade brasileira. Bilhões de reais são extraviados todos os anos por crimes. Então isso é gravíssimo. Isso não gera arrecadação na sua plenitude, não gera empregos, não gera circulação de riquezas e gera ônus, prejuízos. Então aqui eu tomo a liberdade de pedir para que o Estado brasileiro, quando falo Estado em sentido amplo, tanto o governo federal, os governos estaduais, tome os cuidados devidos para diminuir o máximo possível esse flagelo. Dito isso, esse seguro que agora é obrigatório garante ao transportador que ele
terá condições de indenizar o dono da carga. Porque havia uma discussão jurídica, ainda há, se o roubo de carga exclui ou não exclui a responsabilidade do transportador. Advogados como eu, que defendem seguradoras principalmente das cargas, sustentam que o roubo de carga não exclui a responsabilidade do transportador, porque hoje no Brasil é um risco previsível. Então tem que ser absorvido por ele. Salvo aqueles crimes assim espetaculares, hollywoodianos, em que realmente não é possível nenhum tipo de protocolo de segurança, nenhum tipo de proteção especial, nenhum tipo de medida para evitar ou minimizar a possibilidade de roubo, então as seguradoras, os transportadores devem responder. É um ônus da atividade deles. Com a proteção, e eles tanto sabem disso, que eles que brigaram pelo seguro obrigatório. Eles foram os principais promotores da mudança no desenho geral dos seguros de transporte, dos seguros dos transportadores. Tecnicamente, seguro de transporte é seguro da carga. Seguro de responsabilidade civil do transportador de carga é o específico dele. Então, esse seguro hoje é obrigatório, o transportador se sente protegido, o dono de carga se sente protegido e, normalmente, as discussões são entre as seguradoras da vítima do dano, o dono da carga, e a seguradora também da outra vítima do dano, do roubo, que é a transportadora. O senhor é autor de um livro que trata do seguro marítimo, né, com muita propriedade dentro desse rol de seguros. Como é que o senhor pode definir hoje para nós a presença desse tipo de seguro com as transformações que nós temos nas relações comerciais e também na capacidade, né, de transferência de carga pelo oceano? Navios são potenciais fontes de danos. Eles são fundamentais para a economia, 97,3%. Quando a gente fala o número quebrado assim, é para transmitir autoridade, né? Quem nos escuta fica assim mais contente. Mas o número é verdadeiro. 97,3% do transporte internacional de cargas no mundo é feito pela via marítima. E o seguro de transporte marítimo de cargas é um seguro que está atrelado à própria história, à gênese do seguro. O primeiro seguro a existir foi esse, pelo menos de forma documentada. E o transporte marítimo, hoje nem tanto, ou quase nunca, por causa do incremento da tecnologia, mas ele sempre foi algo com selo de aventura. Quando um navio no passado ia ao mar, ninguém sabia o que ia acontecer. Havia um risco enorme sobre isso. Tanto é que os primeiros seguros foram vedados pela igreja, lá na Idade Média, porque encarados como um jogo de azar. Então, não era visto, os seguros não eram vistos como mecanismos de proteção, mas jogos de azar. E aí houve todo um convencimento, né, para se fazer com que Roma entendesse que aquilo era para o bem geral, que aquilo era para a proteção, não era um jogo de azar, não se tratava de ganhar ou perder, mas minimizar prejuízo. É muito importante também ter isso em mente. Seguro não se trata de ganho. Ninguém ganha com seguro. Com seguro se perde menos. Com seguro, é claro que as seguradoras lucram, é para isso que elas existem, mas aí o lucro não se trata de ganho, se trata de retribuição pelo serviço prestado, pelo que é oferecido. Ganho mesmo não existe no mundo dos seguros, né? O que existe é perda menor. Quando todo mundo perde um pouco, é o princípio do mutualismo. Quando todo mundo perde um pouco, ninguém perde demais. Então acontecia isso no passado. Para evitar que houvesse uma derrocada de algum empreendedor, havia uma proteção securitária. Todos aqueles que estavam com interesses numa determinada viagem partilhavam dos prejuízos. Isso é uma figura que até existe, não há tempo de falar aqui, mas que é própria do direito marítimo e não especificamente dos seguros, que é a avaria grossa, que é essa ideia de partilhar os prejuízos diante de uma adversidade pelo esforço necessário para combater essa adversidade. Todas essas coisas existem, estão no dia a dia. Acho que é importante o senhor falar, né? O senhor tem o dom da didática aí para explicar um assunto tão técnico dessa questão que é a avaria grossa, e sempre ouço o senhor falando sobre isso nas suas postagens. Trazendo um exemplo prático aí, um caso concreto, é o momento em que o navio está com dificuldades e é preciso abandonar uma parte da carga para salvar a tripulação e há uma discussão a respeito dos limites do seguro. É mais ou menos por aí que entra essa discussão? Não é mais ou menos, é exatamente isso. Perfeito. Você foi mais didático do que eu, a sua colocação foi perfeita.
O que seria a avaria grossa? Explicando de uma maneira assim bem desprovida aí de arquétipos jurídicos. A avaria grossa é aquele dano conscientemente causado pelo comandante do navio ou por quem lhe fizer às vezes num dado momento, com o objetivo de evitar um mal maior. Ele tem o dever de proteger as pessoas, ele tem o dever de proteger o meio ambiente, ele tem o dever de proteger as cargas, ele tem o dever de proteger a embarcação, nessa ordem. Então, para evitar um mal maior, ele causa um dano. Então, ele percebe que o navio, não vou usar aqui, os meus amigos que trabalham com direito marítimo não fiquem bravos comigo, eu não usarei termos técnicos, né? Mas ele percebe que vai bater no cais do porto e vai causar um dano enorme ao fazer isso. Ele perdeu a condição de manobrar de forma segura o navio e vai bater. Então ele faz todo um esforço para que, em vez de bater no porto, ele atinja um navio que está lá atracado, porque o dano vai ser menor, né? As consequências também menos gravosas. Esse esforço, uma vez reconhecido como tal, como válido, diante de um estado de necessidade, ele autoriza o armador daquele navio a repartir os prejuízos de acordo com a proporcionalidade de interesses. Se eu sou um dono de carga, tenho uma carga de 10 milhões de dólares naquele navio, depois de feito o cálculo do dano, de feito o cálculo do prejuízo total, eu participarei. A ideia, todo mundo perde um pouco para que ninguém perca demais. E provavelmente eu, como um bom empreendedor, teria por detrás de mim uma apólice de seguros. Então são vários negócios que estão ali emaranhados numa coisa só. Qual é o grande ponto de polêmica, e aí nós entramos no debate jurídico, sobre a avaria grossa? É saber se o caso é verdadeiramente de avaria grossa. O estado de necessidade tem que ser veraz. Não pode ter sido causado pelo próprio navio, pelo próprio comandante do navio, pelo próprio armador. Se o armador não promoveu a manutenção do navio de forma ideal e o motor quebrou por uma falha de manutenção, ainda que o comandante tenha feito esse esforço necessário e ele seja digno de uma medalha por isso, o armador não poderá se proteger do benefício da avaria grossa. Porque aí não se fala em repartição de prejuízos, se fala em assunção absoluta do dano e o dever de reparação integral. A diferença fundamental é essa. Nesse ano nós tivemos um acontecimento, até com o teu auxílio aqui para entender na Rádio Bandeirantes, do navio de Baltimore, né, lá nos Estados Unidos. Como é que ficou o desfecho desse caso? Foi resolvida ali a questão ou faltou alguma coisa na opinião do senhor? Não, os estudos técnicos, as avaliações periciais, até com o selo da Marinha dos Estados Unidos, tudo isso ainda está em curso. Foi feito de forma rápida, tempestiva, mas é normal esse tipo de demora, mesmo lá nos Estados Unidos. O armador do navio entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos para limitar a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, ele declarou a avaria grossa, justamente com aquele objetivo de repartir os prejuízos. Essa declaração de avaria grossa tem sido contestada, evidentemente, aí é um juízo de valor meu. Eu entendo que não é um caso de avaria grossa, porque o que houve foi um conjunto de falhas procedimentais daquele armador. Embora importante, extremamente zeloso, é um dos melhores do mundo, mas houve um conjunto de falhas. Não é porque uma pessoa é excelente que ela não cometerá falhas, né? Até por isso que existe o seguro de responsabilidade civil, para justamente suprir as falhas. Então, esse armador declarou, e é compreensível, ele quer diminuir a conta. Aquilo é um prejuízo bilionário. Em relação à ponte, a ponte era protegida pela maior seguradora, a segunda maior seguradora, melhor dizendo, dos Estados Unidos. Então, os prejuízos já começam a ser devidamente saldados. A reconstrução está em curso. E o que se discute hoje não é mais a conta do dano material, ou seja, aquele dano imediato, o dano aos bens, à ponte, ao navio, algumas cargas foram afetadas. Não. O que se discute são os danos imateriais, o que as pessoas, as empresas sofreram por conta do sinistro. É uma teoria em responsabilidade civil chamada teoria da causalidade adequada. Muita gente não pôde fazer negócios por conta do sinistro. Muita gente deixou de usar aquela ponte em um trajeto de 20 minutos por conta do sinistro. Então,
esse causador do dano tem uma responsabilidade, que não é a responsabilidade material, e sim imaterial. Isso precisa ser quantificado. Também não basta alegar, olha, eu perdi uma reunião importantíssima e deixei de celebrar um negócio. Ou eu tive que, durante 3 meses, mudar a minha rotina e por causa disso eu perdi 2 horas a mais no trânsito e isso impactou de forma negativa na condução dos meus negócios. Isso, é claro, tem que ser dimensionado, bem tratado, comprovado e, em sendo feito isso, aí haverá responsabilidade. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Paulo Cremonesi, advogado especialista no mercado de seguros. Por que o brasileiro faz mais seguro de carro do que de casa, se a casa às vezes tem um valor mais elevado do que o carro? É porque o carro está exposto a mais risco? Sim, o raciocínio imediato e correto é esse: exposição de riscos. Nós não vemos tantas casas vítimas de incêndios como nós vemos carros colididos. Todo dia quem dirige com alguma frequência aqui em São Paulo vê pelo menos um acidente. Nós mesmos, eu vim de Santos para cá com a minha mulher e nós vimos 2 acidentes, nada grave, graças a Deus, em nenhum dos 2, mas 2 acidentes ao subir a serra. Então, acidentes ocorrem o tempo todo. Então, essa é a causa fundante, a causa matemática, digamos assim. A segunda causa é um afeto desordenado que os brasileiros, como os italianos, como os americanos, têm por automóveis. O brasileiro ama o automóvel. A coisa agora começa a mudar com essa nova geração, a geração da era digital, da 4ª revolução industrial, dos aplicativos. Então, os jovens hoje já não são tão apaixonados como você e eu fomos no passado. Sim. Fazer 18 anos era quase que um passaporte da alegria. Para ter a carteira de motorista e aguardar a oportunidade de ter um carro. Ou pegava emprestado do pai. Então, nós amamos automóveis. Então, por isso, e o brasileiro ele quer proteger aquilo que ele ama. Então, tem essa questão do afeto desordenado que gera algo bom. Mas o terceiro é a falta da cultura de seguros. E, de novo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Há outros grandes profissionais, melhores até, que poderão conversar com você para expor as particularidades dos seguros. Isso é importantíssimo, um veículo de comunicação como a Bandeirantes permitir esse diálogo, porque nós precisamos desenvolver a cultura de seguros. Seguros de celulares, seguros de pequenos bens, seguros de residências. Perder a casa. Eu também acho que é a 2ª ou 3ª vez que você ouvirá falar isso, mas como o público que nos escuta sempre é renovado, né? Sempre cresce. O Churchill, o primeiro-ministro inglês, que foi considerado o maior britânico vivo do seu tempo, responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial, de todos os protagonistas, eu acho que ele foi o principal, né, eu acredito muito nisso. Ele falava, mais ou menos com essas palavras, que se fosse possível, ele deixaria no batente de cada casa, bateria uma placa lá e ficaria fixada, escreveria na testa de cada pessoa a importância do seguro, que por uma quantia módica, catástrofes que poderiam ser irreparáveis, pelo menos materialmente, são muito atenuadas. A pessoa trabalha a vida toda para ter uma casa e ocorre um incêndio. Não há a quem colocar uma culpa, uma responsabilidade, ou mesmo que haja, o incêndio surgiu na casa do vizinho porque o vizinho foi descuidado. Um litígio leva aí 10 a 15 anos, um como esse, então complexo, envolvendo incêndio. Eu dou esse testemunho fiel. O mercado segurador tem seguros para casos de incêndio e depois tenta buscar o ressarcimento contra um eventual imputável daquela conduta. É dificílimo. O Poder Judiciário tem dificuldade de trabalhar, até porque a prova da culpa de um incêndio não é fácil. Então, se a pessoa não tiver um amparo de seguro, ainda que ela anteveja um eventual causador do dano, alguém com capacidade econômico-financeira, ficará 10 anos nesse litígio. Com seguro, feita a regulação, e agora nós temos uma nova lei de seguros, que é muito boa, deixa as coisas mais simétricas entre segurados e seguradores, e eu acredito que com o desenvolvimento da cultura de seguros, com o apoio de veículos importantes como a Bandeirantes, o brasileiro mudará o perfil. Seguro é propaganda aqui, hein, ouvinte, por favor, mas não fique bravo comigo. Seguro é investimento, não é gasto. E é aquele investimento que você paga a fundo perdido e torce para não ter que usar, porque ninguém quer usar o seguro. É isso aí. Isso que é importante. Você tem a proteção, tem a segurança,
fica tranquilo, mas com certeza não quer nenhuma retribuição disso. A retribuição é a própria segurança. Doutor Paulo, para a gente finalizar essa entrevista, a lei brasileira de seguros é boa? Atual é. Não era ruim anteriormente, mas era um pouco vaga. Agora, basicamente o seguro estava regulado no Código Civil. Agora, no início desse mês, foi promulgado pelo presidente um projeto, uma lei que tramitou por 20 anos no Congresso Nacional, então foi bem discutida, foi bem debatida, houve possibilidade para todos os interessados, os grandes atores aí do mercado de seguros, seguradoras, corretores, entidades representativas dos grandes segurados, a sociedade discutiu. Então é uma lei que ninguém pode dizer que não é uma lei democrática, que não é uma lei trabalhada. Hoje, em vários programas, melhor dizendo, eu escuto muitas vezes você, os outros jornalistas, apresentadores da Rádio Bandeirantes, com razão, reclamar do Congresso Nacional que muitas vezes, de afogadilho, aprova projetos de lei que deveriam ser discutidos com a sociedade. Eu posso garantir para você que esse de seguros é uma lei boa, entrará em vigor daqui a um ano. Ela já foi promulgada, mas tem um período de vacatio legis. Vacatio legis é uma expressão em latim para dizer um tempo que a lei ainda não estará em vigor, embora já exista, para que haja uma adaptação. E com essa nova lei, as seguradoras terão o dever de indenizar mais rapidamente. As regulações de sinistros, salvo em casos extremamente complexos, terão um prazo bem razoável, bem interessante. Os segurados terão possibilidade de participar mais dos processos de regulações dos sinistros, que continuam em mãos das seguradoras, elas são as presidentes, mas permitem agora esses processos a participação dos segurados. E os segurados têm mais deveres também. Tudo aquilo que já lhe era atribuído continua. Os segurados têm agora os deveres de antes e outros. Apresentação de documentos. Quando as seguradoras solicitam, e esses documentos, claro, ela não vai fazer as seguradoras não vão solicitar nenhum documento inexistente ou impossível. Mas esses documentos que são importantes, que as seguradoras sabem que estão em mãos dos segurados, os segurados terão que apresentar sob pena de perder a indenização. Então não há mais. A parte contributiva dos segurados também é muito grande. É uma lei, os autores intelectuais da lei, advogados de São Paulo que eu conheço muito bem, posso até falar o nome, o Ernesto Zurunic, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Seguros, é também o presidente da Comissão de Direito de Seguros da OAB de São Paulo. Ele e a sua equipe pensou esse projeto de lei com muita atenção e ele costuma dizer que é um seguro para todos. E eu acho que ele está certo. Eu entendo que ninguém perdeu com essa lei, todo mundo ganhou. Existem alguns pontos que as seguradoras não gostam, existem alguns pontos que os segurados entendem que poderiam ser melhores, mas isso é absolutamente normal, não há como ter uma lei perfeita, mas eu posso, em boa fé, dizer para você, Pedro, que a lei de seguro brasileira hoje é boa. Nunca foi ruim, mas hoje é boa. Dr. Paulo Cremonesi, do advogado Machado e Cremonesi Advogados Associados, seguros desde 1970, um escritório tradicional que tem a maior propriedade para falar a respeito desse mercado de seguros conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Foi uma honra te receber. Um feliz ano novo, que em 2025 o senhor possa voltar aqui na nossa programação para falar mais sobre seguros. Pedro, muito obrigado. Eu também desejo um feliz ano novo. É uma oportunidade muito grande, não sei como agradecer. Fico aqui como seu devedor moral. E só um esclarecimento, eu vejo você brincando muito com a Thaís nos programas do dia a dia sobre revelar a idade. Nossa data de fundação do escritório, eu nasci em 1970, né? Então nós contamos do nosso fundador, o saudoso Dr. Rubens Walter Machado. Eu sou sócio do filho dele, eu devo tudo, sempre que eu tenho oportunidade, se você me permitir, em público, eu gosto de agradecer. Tudo que eu tenho na vida, profissionalmente, eu devo a ele. Então, nós contamos desde quando ele começou a trabalhar, 1970, e eu nasci. Então, para mim, particularmente, é uma data simbólica demais. Muito obrigado. Rede